por aqui. Tô aqui, ó, escolhi um cantinho pra gente conversar, pra gente bater um papo, mas se você não me conhece ainda, eu já vou me apresentar aqui pra você. Eu sou analista comportamental. Eu ajudo você que é corretor de imóveis a dobrar o seu faturamento analisando e entendendo sobre o comportamento humano. Isso mesmo, eu ajudo você a faturar mais usando técnicas de leituras comportamentais. Imagina você vendendo, decifrando pessoas. Olha que legal! E se você quer dobrar o seu faturamento como corretor, quer aprender mais de gente, é por aqui mesmo que você deve ficar, tá bom? Então eu já vou te pedir algo. Aproveita e já curta esse vídeo, já se inscreve no meu canal. E depois que você assistir esse conteúdo aqui, ó, dá um pulo lá no meu Instagram, no meu Facebook e veja a quantidade de informações que eu deixo nas redes para você. O vídeo de hoje é para aqueles corretores que eles não entenderam ainda a importância de fazer perguntas poderosas para os clientes. E por que é importante, né? Eu venho com um vídeo, mas por que é importante entendermos isso? Porque as perguntas, quando elas são bem feitas, elas vendem muito. Sim, e as respostas, quando elas são entregues para nós, elas têm um valor incrível, elas são super valiosíssimas. E tudo isso faz com que você dobre o seu faturamento, seja um corretor acima da média, tá bom? Me diz uma coisa, por um acaso, quando você pega um vídeo desse, ou quando você ouve o seu gestor falando para você fazer pergunta, você se sente meio perdido? Tipo assim, olha, como é que será que faz perguntas, né? Esse povo pede tanto para fazer perguntas, mas como é que eu faço perguntas inteligentes? Além daquelas habituais, que é localização, que é valor de investimento, quem vai morar no imóvel, qual bairro, qual característica principal, enfim. Mas quando fala de pergunta, como é que são essas perguntas? Então, diante dessas dúvidas, eu resolvi preparar aqui para você um material para você entender de fato a importância, e ainda no final vou deixar umas perguntas aqui para você fazer para os teus clientes, tá bom? E claro, se você assiste até o final, com certeza você é um corretor de outro nível, com certeza você está muito afim de dobrar o seu faturamento. Eu sei que existem muitos corretores de imóveis que acham que as perguntas acabam sendo até invasivas. E aí onde está o grande erro? Elas não são invasivas, elas são necessárias. Nós sabemos que as pessoas elas são diferentes, que elas trazem necessidades e situações diferentes. Você sabe disso também. Quando você vai atender um cliente, você entende que a demanda é diferente. O cliente ele chega com uma situação diferente, com pessoas diferentes, né? Ele tem um perfil comportamental diferente uma das outras. E aí pode ser que por causa disso, acaba ficando um pouco mais desafiador para você organizar as suas perguntas. Aquelas habituais você já tem, mas quando um cliente te pega de surpresa, acaba ficando mais desafiador. E saber fazer perguntas certas é dominar uma das técnicas mais poderosas quando a gente fala de técnicas de vendas. Quando o corretor sabe que ele é um especialista em perguntas, pode ter certeza que ele está com mais do que meio caminho andado para o fechamento das vendas dele. Muito mais, ele já está um passo lá na frente dos corretores comuns. O processo de pergunta, ela se realiza por meio de um diálogo, é claro. Mas é um diálogo saudável, é por isso que você não precisa se preocupar em ser invasivo. É um diálogo saudável entre o cliente e o corretor. E essa conversa, ela é muito importante para que você consiga reconhecer as reais necessidades do cliente. Não tem como saber o que o cliente precisa se a gente não perguntar, não é mesmo? E uma das habilidades incríveis que vai fazer você dobrar o seu faturamento, além de perguntar, é estar disposto ao quê? A ouvir. E a ouvir o seu cliente na essência mesmo. Como que eu escuto na essência? Respeitando o ponto de vista do meu cliente. Tratando o nosso diálogo com muita ética, com muito respeito, de forma sutil, de forma leve, na hora certa, do jeito certo.
Fazer a pergunta certa é muito importante para que você faça o seu cliente encontrar a resposta que ele procura. Sim, que ele precisa do imóvel nós já sabemos, né? Mas qual que será a real motivação da compra dele? E esse é o grande segredo do negócio. As perguntas que conectam, que eu chamo de perguntas poderosas, é porque elas despertam no cliente gatilhos, emoções e faz com que ele pare para pensar na real necessidade que ele busca. Às vezes ele quer algo que ele nem sabe que ele quer, mas aí quando você começa a perguntar, vai entender do que realmente ele necessita. E uma das competências fundamentais para ser um corretor de outro nível é ter habilidade, né? Para fazer perguntas poderosas. Essa é uma arte extremamente relevante para conseguirmos, inclusive, desafiar crenças que limitam o nosso cliente a seguir em frente. E também para estabelecermos uma parceria de confiança. Aí você deve estar pensando, crenças? Nossa, como que uma pergunta vai tão longe, né? Como assim crenças? A minha pergunta vai desafiar uma crença do meu cliente? Sim. Você acredita que muitas vezes o seu cliente não compra algo porque ele acredita que ele não pode comprar? Sim, porque ele aprendeu que ele não pode comprar por causa de um detalhe ou outro. E com a pergunta certa, nós vamos conseguir colocar ele para pensar e com certeza ele vai encontrar a maneira de realizar o sonho dele. Certo ou correto? Eu tenho certeza que você aí tá concordando comigo. Agora, para você ficar bom mesmo, eu separei algumas dicas aqui, tá? Algumas dicas que vão ajudar você a entender como é que você faz essas perguntas. E a dica 1, prepara aí, ó. Esteja totalmente presente no que está acontecendo no momento do atendimento. Para fazer as perguntas certas, você, o seu corpo, a sua mente precisam estar presentes naquele momento do atendimento. Eu percebo muitos corretores quando vão atender o cliente, eles ficam perdidos. Eles não sabem a forma de abordar, eles olham para o cliente e já entram em desespero, pois eles não sabem nem por onde começar e acaba se perdendo totalmente. Talvez se você já estiver no mercado, você já está habituado, ok, mas se você for novo, você sabe que essa pegada da primeira abordagem pode te deixar confuso. E estar presente é se interessar genuinamente por aquele momento. É esquecer todas as pessoas que estão no escritório com você, que estão lá no plantão de vendas, que estão olhando para você, que estão prestando atenção naquele cliente que está chegando, e você para e preste atenção somente no cliente. E caso tenha acompanhantes também, né? Mas preste atenção em todos como se aquele momento fosse único. É como se você estivesse no meio de um assunto do seu interesse. Sabe aquele assunto que enche o seu coração? E aí você precisa prestar atenção naquilo intensamente? Sabe quando você está ouvindo o assunto, você fala, pessoal, peraí, deixa eu escutar aqui. Então, não é que a venda não seja interessante, eu sei que ela é interessante, mas talvez você não saiba lidar com aquela situação naquele momento. Pode ser que faça você perder a tua concentração. Mas quando você se interessa pelo assunto, quando o assunto ele é do seu interesse, você sabe que a concentração é mais fácil. Então eu convido você a se interessar pelo assunto do seu cliente. Algumas coisas aqui, ó, que vão te tirar do presente mesmo. A ansiedade para atender. Você fica horas esperando o seu cliente entrar e quando ele entra o coração começa a bater forte. Você se perde toda, até no que ia falar. Não se lembra da abordagem, não se lembra como cumprimentar, né? A falta de treinamento também é algo que te tira do presente, porque quando você não conhece o produto, não entende de perfil, vai ficar parado tentando encontrar a pergunta e não vai conseguir, porque você não vai conseguir linkar o cliente da situação, o cliente do imóvel, não vai conseguir linkar isso, sabe? Porque se você não conhece o imóvel, você não sabe como vai oferecer. E outra é ficar tentando adivinhar o que deve perguntar para o cliente. Isso também te tira do presente. Quando você para pensar o que você vai fazer, o que você vai falar,
Quando você para pensar nas suas perguntas, já considera a venda perdida. Você não está presente, você não tem interesse pelo que está fazendo, você está preocupado, né? É como se você não tivesse preparado, salvo exceções, claro. Que, por exemplo, tem um imóvel que entra já, aí eu não estou preparado para esse imóvel. Um imóvel que eu não deu tempo de conhecer, que acabou de entrar na pauta. Aí salvo essas exceções. Uma observação aqui, guarde isso para você. Não é sobre o imóvel, é sobre o cliente, esse presente. Quando você entender isso de fato, com certeza você vai ficar presente nos seus atendimentos. Agora vamos lá, tem a dica 2 que eu trouxe aqui para você. Para você dobrar o seu faturamento e vender todos os meses, escute ativamente, focando a atenção na pessoa que está falando, suspendendo qualquer tipo de julgamento, evitando também distrações que possam desviar o foco do que o teu cliente está falando. Essa aqui é uma dica, na verdade não é uma diquinha, é uma super dica, né? Que vale a pena ser estudado. Nessa dica que eu acabei de passar para você, se você perceber, foi um mix de dicas, né? E eu disse sim para você, escute ativamente, né? Escute ativamente. Eu também disse, focando a atenção na pessoa que está falando. Então você escuta focando, né? Escutar é uma coisa, focar é outra, olha só. Aí eu também falei para você suspender qualquer tipo de julgamento, né? E disse para você evitar distrações que possam desviar o foco que o teu cliente está falando. Eu repeti aqui porque é muito importante que você entenda que ouvir atentamente não é somente escutar uma história. Escutar a história que ele está contando e pronto. Escutar a necessidade de 1 ou 2 dormitórios. Ou escutar ele dizendo que a localização é boa. Não. Eu tô falando assim, ó. É focar a atenção nele. Genuinamente, independente do que ele vai falar. Pegue a dica 1, que é estar presente, e comece a ouvir. E essa última parte de evitar distrações que possa desviar o foco do cliente é quando você está olhando só para ele e não está visualizando o relógio, o celular, sabe? Falando com uma terceira pessoa, ô fulano, ou você precisa estar falando com ele no processo da negociação. Quando o cliente ele está contando coisas para você, olhe para ele, tá bom? Procure um lugar onde você consiga escutá-lo bem, em um ambiente que a comunicação fica mais clara. Posicione o seu corpo de frente para ele e não de lado, para que no subconsciente dele ele entenda que você está inteiro à disposição dele. A base de uma boa negociação é aquela que mostra ao cliente o quanto nós respeitamos a história dele e o quanto nós estamos interessados a ajudá-lo a resolver as necessidades em relação ao imóvel que ele está buscando. Isso é provado quando estamos preparados para ouvir na essência do nosso cliente, ok? O sucesso do negócio, da venda em si, vem muito do que ouvimos de um cliente e como nós conseguimos entregar a resposta certa. Então, se ele identifica que você é uma pessoa que está disposta a escutar e ouvir atentamente tudo que ele tem para falar, a comunicação ela começa a ser mais fluida, ela caminha, né? E aí o cliente ele vai começar a te revelar muito mais informações. Se você não prestar atenção e não aprender a ouvir com atenção, não vai entender qual o problema dele ou vai acabar até debatendo com o cliente, porque ele vai falar qual é o problema e você vai dizer qual que é o teu e aí vai virar uma confusão de conversa. Escutar o cliente não é algo que se faz por 1 ou 2 minutos. É preciso realmente parar e escutar tudo que ele tem a dizer, mesmo que muitas vezes ele faça voltas e voltas. Se você interromper ou você mostrar intolerância ao ouvi-lo, impaciência, ele pode se colocar na defensiva. E aí, você já sabe aquele famoso ditado que a melhor defesa é o ataque. Ele pode se tornar uma pessoa distante, agressiva, arrogante, porque ele não está sendo ouvido, né?
E nós devolvemos para as pessoas aquilo que nós recebemos. E você percebeu como é importante estar conectado com o teu cliente para que as perguntas sejam produzidas com sucesso e de forma muito natural? Agora sim, vamos lá para uma parte que não pode ser dispensada, tá? Vamos falar assim, como fazer essas perguntas. Eu falo muito em meus treinamentos sobre perguntas abertas. Porque as perguntas abertas, elas são perguntas que elas permitem uma resposta muito mais completa por parte do meu cliente. Não é uma pergunta que traz um sim ou um não. É uma pergunta que traz respostas amplas. E com isso o corretor de imóveis, ele consegue descobrir o que motiva aquele cliente a comprar um imóvel. E quais são as expectativas que precisam ser atendidas para essa venda acontecer. Você sabe que para fazer perguntas abertas, a gente usa aquelas perguntas que começam por qual motivo, né? O que, qual, onde, como, quando, quem. Você já sabe, né? Como é que funciona. E eu imagino que nesse momento do vídeo você ficou pensando, tá, eu sei. Mas e quais outras perguntas que eu posso fazer, né? Eu vivo de exemplos. Quais outras perguntas que eu posso fazer? Além dessas perguntas habituais, que você já sabe, né? Qual a melhor localização, quem vai morar com você no imóvel, né? Qual o valor de investimento, quantos dormitórios. Para ajudar a ampliar melhor a tua mente aqui, eu separei 5 perguntas que eu chamo de perguntas poderosas, para você realmente sair desse vídeo com mente muito mais ampliada e com muito mais conteúdo, ok? A primeira pergunta que eu vou te auxiliar é você perguntar para o teu cliente assim, por qual motivo o senhor ou a senhora está buscando o imóvel? Essa é uma pergunta que já abre um mar de assuntos. Ele ou ela vai te contar uma boa história, porque os clientes gostam de falar das próprias histórias. Então aproveite esse momento para se conectar e para entender ainda mais a conversa, use sempre assim, é mesmo? E o que mais? Sempre use esse é mesmo e o que mais. Na pergunta 2, você vai perguntar para o teu cliente assim, o que é imprescindível que tenha no imóvel novo, no imóvel que nós vamos encontrar para a senhora ou para o senhor. Aqui nessa pergunta nós conseguimos entender os seus gostos, os seus estilos, o que nele precisa realmente. Nessa pergunta já se começa a ter assim uma lista de informações de características importantes que o seu cliente está buscando. Na pergunta 3, você pode falar assim, olha, como que você pensa que deve ser o seu futuro imóvel? Olha só como nós abrimos rios de possibilidades para ajudar ainda mais o nosso cliente a pensar no que ele quer e nos dar mais detalhes ainda do que nós podemos encontrar para ele. Na quarta pergunta, você pode dizer assim, o que você vai trazer do imóvel atual para o imóvel novo? Olha só, nessa pergunta nós começamos a inserir a vida atual do cliente na nova moradia, no novo contexto, mesmo que ainda não tenha um imóvel específico. Porque nessa pergunta nós estamos ajudando ele a criar planos, expectativas e também a se ver usando e usufruindo aquela situação nova. E na quinta pergunta, você pode dizer assim, qual o cômodo mais importante na casa para você? Eu gosto muito dessa pergunta, porque é algo que nós podemos valorizar quando formos buscar um imóvel no perfil do cliente. Quando a gente encontra o melhor cômodo para o cliente, o restante da casa acaba não sofrendo tantas objeções, porque tem valor que não tem preço. E é claro que eu fico por aqui, mas a gente sabe que tem inúmeras perguntas a serem feitas. E eu sei que você, como corretor de outro nível, vai saber como fazer essas perguntas na hora certa. E se você ficou aqui nesse vídeo até agora comigo, é porque fez diferença para você. Então, se você não curtiu lá no começo, já vou pedir para você curtir agora o meu vídeo, já se inscrever no canal, porque toda semana
ter informação nova para você e é muito bacana você estar comigo. E não esqueça de fazer algo muito legal. Escrever nos comentários o que você achou, escrever o que foi importante para você, o que você aprendeu. E se você tiver uma dica para eu construir um vídeo, coloque nos comentários aqui também, que vai ser muito importante. Ok? Eu te vejo lá no próximo vídeo. Até mais!